Nas últimas semanas tivemos a revelação completa do time de Lucius. E, bom, a internet não perdoa as comparações. Afinal de contas, foi um time muito interessante que a gente já via sendo desenhado desde o começo, quando esse personagem foi introduzido em Pokémon Horizontes. Só de ver essa imagem do primeiro conto do aventureiro misterioso e ver agora como a composição desse time ficou, é de encher os olhos. Bom, desde a sua introdução em Pokémon Horizontes, Lucius tem se destacado como uma figura lendária e misteriosa, conhecido, como eu já havia dito, como um aventureiro misterioso. Ele viveu há mais de 100 anos e foi um dos fundadores dos Exploradores. Sua história e principalmente sua equipe Pokémon despertam o interesse de todos, ainda mais pela composição que inclui lendários, e levando muitas pessoas a considerar ele um daqueles personagens supremos que aparecem no anime Pokémon. O time de Lucius, agora todo revelado, é composto por um Shiny Rayquaza, por uma Arboliva, Kleavor, Lapras, Moltres de Galar e também o Goldeen Fire. Embora nem todos os detalhes de como Lucius capturou esses Pokémon sejam conhecidos, sabemos que Kleavor foi resgatado de aldeões enfurecidos e estavam até machucando o Pokémon, e Lucius foi até lá e o salvou. Lapras formou um laço forte com Lucius conforme o tempo foi passando, e é interessante que o Kleavor foi o responsável nessas marcas que esse Lapras tem no peito, né? Durante um embate entre os dois. E o Goldeen Fire se juntou ao time por circunstâncias que, bom, a gente acabou percebendo que o Lucius acabou indo visitar a Área Zero. Ao que se sabe com certeza é que a sua seleção de Pokémon inclui lendários e criaturas muito raras, e todos esses Pokémon foram coletados conforme ia aumentando a sua vontade de chegar até o reino de Laqua, no caso um paraíso Pokémon. Ao longo dos anos, alguns personagens se destacam pelas suas incríveis equipes, seja por possuírem lendários ou simplesmente por terem executado uma boa performance em batalha. E há grandes exemplos de times fantásticos, como por exemplo do Leon, que foi um campeão invicto em Galar até ser derrotado pelo Ash. A composição do time por si só já é fantástica, de um time que pode ser muito bem um time de jogador, né, que gosta de ter os 3 iniciais dos jogos Pokémon, e a inclusão do Charizard com o G-Max. Não só isso, nós temos a Cynthia, que a gente sabe que é uma personagem muito querida pelos fãs, extremamente forte, muito poderosa, sempre deu muito trabalho para os fãs derrotarem, e no anime Pokémon não foi diferente, fez muito bonito ali contra o Ash. E falando em Ash, a gente não pode esquecer dos seus variados times, né? E a gente precisa puxar os 2 últimos times do Ash em relação ao anime, porque foram times que levaram ele à vitória, né? Temos o time de Alola, temos o time de Jornadas, que foi o time que consagrou ele como campeão mundial, e até mesmo se a gente for fazer aqui, né, um jogo de cintura em relação a vitórias, nós temos o time da Liga Pokémon das Ilhas Laranja, que foi um time pra lá de interessante também, e fez com que o Ash conquistasse ali a vitória também. Mas há treinadores que usam lendários, além do Ash, porque o Ash também já usou míticos e Pokémons bem interessantes em composições de time. Mas nós temos, por exemplo, o Tobias, que derrotou o Ash apenas com 2 Pokémon, e até hoje é um mistério, né? Quem são os outros Pokémons de Tobias. Temos também o Brandon, o cérebro da Batalha da Fronteira, que dominava 3 Regis, tinha um Ninjask absurdo, um Dusclops e um Solrock. Personagem sensacional. Por fim, apesar de não ser um treinador ainda, que, vamos dizer assim, tem os elementos de conseguir batalhar muito bem, Gol é um treinador em ascensão e possui Suicune, Eternatus e Regelic em sua composição de time. Isso, obviamente, abrindo espaço para o Eternatus ficar com ele, o Suicune também vindo, né, para ajudar ele em alguma batalha, alguma coisa do gênero. E eu tô colocando isso muito no IC, porque se a gente pegar, por exemplo, o Giovanni do começo do anime, ele acabou conquistando por algum tempo o Mewtwo,
e também se tornou ali um dos treinadores mais memoráveis do anime Pokémon. Para muitos, o arsenal do Go consegue formar um time fantástico, né? Porque ele possui diversos outros Pokémon. Então, muitos treinadores passaram pelo anime Pokémon e são considerados por muitos o que a gente diz daquele personagem supremo que acaba encontrando, né, muitos Pokémons fortes e fazendo um time muito poderoso. E agora com o Lucius nós temos a adição de mais um personagem que entra para essa linha de personagens que possuem times muito fortes. E na tela, como eu mostrei, são alguns dos exemplos. Existem outros personagens que a gente nem viu o time completo e a gente sabe que deve ser assim absurdamente poderoso em base, né, dos jogos e pela posição que esses personagens estão, que geralmente são campeões. Lucius pode não ter mostrado ainda suas habilidades em batalhas competitivas, como esses treinadores que eu citei, mas o simples fato dele possuir um time tão forte e equilibrado coloca ele nessa discussão também. Bom, talvez não tão equilibrado, porque sempre tem aquela repetição de tipo que treinadores Pokémon às vezes olham torto, porque gostam que tenha uma cobertura maior da tipagem, mas ainda assim são Pokémons extremamente incríveis e acabam ficando na boca do povo. Eu chuto que se Horizontes estivesse mais popular, Lucius não estaria saindo da boca do pessoal agora, justamente por conta da sua composição de time. Eu acho que o que elevaria ainda mais a imagem do Lucius seria ver ele numa competição Pokémon. Pena que isso, acredito eu, que não aconteceu, porque acredito, na minha opinião, que no momento que ele formou o seu time, ele já seguiu para Laqua e, para não dar tanto spoiler, por lá ele ficou. Então, de qualquer forma, é um personagem com um time extremamente intenso. O pessoal realmente gostou da composição desse time. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do time do Lucius? Pois é, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse personagem, não esqueça de acompanhar as reviews aqui no canal. O Anime Pokémon vem entrando na sua reta final, vamos dizer assim, pelo menos da história do Lucius, Laqua, os Exploradores, Trovonautas. E a gente deve estar encarando muito em breve uma nova saga do anime. Mas eu vi o pessoal nas últimas semanas comentando muito sobre o time do Lucius. E eu queria saber o que vocês acharam desse time. Particularmente, eu acho ele um dos times mais, assim, intimidadores que alguém já possuiu no anime, sabe? Apesar que, quando a gente fala sobre intimidar, a gente fala muito sobre o que um Pokémon consegue fazer, né? E muito a gente viu isso com o Leon, por exemplo, que às vezes nem utilizavam seus outros Pokémon para derrotar seus adversários. Adversários que geralmente costumavam ser campeões também. E o Tobias, que, né, ficou na boca do povo para todo sempre, porque não só tirou o Ash da Liga Pokémon, no momento que o Ash podia sim ganhar, mas também foi um personagem que, com apenas 2 lendários ali, o mítico, acabou derrotando o Ash. Então, é uma situação que sempre vai ficar na cabeça do pessoal, né? Fica no popular, cai no popular. Quero saber a impressão que você tem. Mas eu acho que Lucius, sem dúvida, entra para esse seleto local de treinadores supremos que já apareceram no anime Pokémon. Então, um novo Supremo surge aí para o anime. Adoraria ver uma batalha completa do Lucius com algum personagem também desafiando ele numa batalha 6 vs 6. O anime podia entregar essa pra gente, né? Bom, quero saber a opinião de vocês. Me digam aí nos comentários. Um forte abraço, a gente se vê logo logo aqui no canal. Fui!